Vamos lá para o 416 aqui, deixa eu ver aqui, boa pergunta. Eu acho que é compensatória essa cláusula aqui, viu? E Lorena, é gênero aqui, tá? É gênero, tanto faz. Tanto moratória como compensatória, 416. Vamos lá, seguindo. Tratando-se de obrigação de entregar coisa incerta, a concentração legal cabe ao devedor. Aqui eu já falei na aula passada para vocês. Verdade, fácil, fácil. Aqui é a concentração, especificação ou individualização da coisa incerta, que cabe ao devedor como regra. O devedor não pode alegar o perecimento da coisa incerta, salvo força maior ou caso fortuito. O que vocês acham? A coisa incerta não perece. A coisa incerta não perece. Nem mesmo em caso fortuito ou força maior. Até porque ela não é determinada. Tá? Então, como é que o gênero vai perecer? O gênero não perece. Hã? É. Exato. Como é que é? O café do mundo não acabou. O gênero não perece. 13. Aqui são as mais fáceis, viu? Até a tradição da coisa, os melhoramentos pertencem ao devedor, que poderá, inclusive, colher os frutos pendentes. Aqui é sobre os frutos. Aqui é resquício do direito romano, onde veja a importância, né? Que coisa anacrônica. Você detalhar no Código Civil a quem que pertence fruto. Pelo menos frutos naturais. E aí, até a tradição da coisa, os melhoramentos pertencem ao devedor, que poderá, inclusive, colher os frutos pendentes. Os frutos pendentes pertencem ao credor. Frutos pendentes, o que são frutos pendentes? Estão ainda para ser colhidos. O que são frutos percipiendos? Hã? Deveriam ter sido colhidos, mas não foram no tempo certo. São os frutos maduros. Percipiendos, é uma espécie de pendentes. Pertencem, portanto, ao credor. Artigo 237. Ao artigo 237. Sob a perspectiva... Essa daqui eu já falei para vocês, né? Vamos só responder ela rápida. Sob a perspectiva interna, a obrigação divisível com pluralidade de devedores é solidária. Perspectiva interna, vocês lembram disso aqui, né? Falei para vocês. A obrigação divisível com pluralidade de devedores é solidária. É solidária ou é fracionária? Fracionária. Exatamente, exatamente. Mas, em caso de pagamento, aquele que pagou vai cobrar a cota parte dos demais. Tá? E eu vou só lembrar com vocês a diferença que a nossa amiga trouxe lá. Diana, né? Diana. Uma coisa é o pagamento, outra coisa é o inadimplemento. Tá? Se um devedor, presta atenção nisso daqui, que isso aqui é difícil. Se um devedor de uma obrigação divisível paga o todo, aquela obrigação se fracionou entre os devedores, tá? Se fracionou entre os devedores. Da mesma forma acontece se a obrigação for solidária. Eu tenho uma obrigação solidária, que é a próxima questão, e aí um dos devedores solidários pagou. Quando ele paga, a obrigação entre os devedores também quebrou, é fracionária.
a solidariedade se esvaiu, tá? Em caso de pagamento, certo? Outro contexto é o contexto do inadimplemento, ou seja, da resolução da obrigação em perdas e danos. Então, o primeiro contexto, que eu já falei para vocês, é o contexto de pagamento, contexto de inadimplemento. Então, eu tenho uma obrigação solidária em que não houve pagamento. A obrigação se resolveu em perdas e danos. Essa obrigação de indenizar perdas e danos permanece solidária ou se fracionou? Aqui, nesse caso, permanece solidária, por força de lei. Tá? Por força de lei. Vocês pegaram isso aqui? Ninguém falou nada, eu acho que não pegaram, não. Entendeu? No caso de inadimplemento ou de resolução da obrigação em perdas e danos, tá? A obrigação é solidária e não foi paga, certo? Ela se resolveu em perdas e danos. Essa obrigação de indenizar perdas e danos continua solidária ou cada um tem que pagar uma parte da indenização? Continua solidária. Então veja que a solução é distinta para o caso de pagamento e para o caso de inadimplemento. Solidária. Exatamente, solidária. Porque no caso de obrigação indivisível, tanto faz se é pagamento ou inadimplemento, ela vai ficar quebrada. Ela vai ficar quebrada. Vocês entenderam? Pegaram? Pegou, Mariana? Depende, ela não é automática, tem questão sobre isso. Eu fiquei em dúvida ali porque a renúncia ela é expressa, ou seja, eu estou renunciando à solidariedade, a obrigação se mantém. Mas a remissão, eu fiquei em dúvida se ela se extingue a solidariedade também. Tem questão sobre isso, vamos deixar para falar sobre na questão. Deixa eu só explicar isso daqui. Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso aqui. O grande X da questão é na obrigação solidária, tá? Obrigação solidária com múltiplos devedores. Múltiplos. Mas aqui é querer ser prolixo, né? Solidária, passiva. Obrigação solidária passiva. O grande X da questão está aqui. Tá? Eu tenho duas situações. Situação normal, vamos dizer assim, pagamento ou adimplemento por um devedor. A situação anormal é um inadimplemento com a consequente resolução em perdas e danos. E aqui a solução é distinta. Presta atenção, Mariana. A solução que o código dá é distinta. Nessa primeira situação, em que eu tenho mais de um devedor e um devedor paga, o que acontece? A obrigação entre devedores, chamar assim, devedor 1, devedor 2, devedor 3 e devedor 4, a obrigação entre devedores se quebra. Tá? Então, o devedor 1 pagou. Sobrou para o devedor 1 a cobrança de 25% daqui, 25% aqui, 25% aqui. Houve, portanto, um fracionamento da obrigação interna entre devedores, em caso de pagamento. Certo? Pegou, né? Agora, em caso de inadimplemento, o que acontece? Se resolveu em perdas e danos, a indenização ela vai continuar sendo devida
pelos 4 de forma integral. Então não há fracionamento quando há inadimplemento. Sacou aí? Isso aqui não é fácil. Não é fácil. O código dá soluções distintas para caso de pagamento e para caso de inadimplemento. Tá? Aqui eu estou falando de solidária. Estou falando de solidária. Vou já falar da indivisível. Aqui é artigo 271 e 283. Se eu não estiver errando aí, viu, Jadiel? Eu acho que esse aqui é 271 e esse aqui é 283. São soluções distintas para caso de pagamento e caso de inadimplemento de obrigação solidária. Deixa eu ver se eu acertei aqui o código. 271. Eu acho que eu só fiz trocar, não foi? Tá certo? 271. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Tá certo? É isso mesmo. E o 283 diz assim: aquele que satisfaz, ou o devedor que satisfaz a dívida por inteiro, tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota parte, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente. Então, é 271 e 283 mesmo. O detalhe do 283 é que, se houver devedor insolvente, a cota dele se pulveriza para os demais, tá? Então, exemplo, se o D2 aqui é insolvente, esses 25% ele se esvai para cá. Beleza? Entendeu agora, né, Mariana? Aí, só um detalhezinho aqui que a menina perguntou sobre obrigação indivisível. Obrigação, se isso aqui fosse uma obrigação indivisível. Vou apagar. Não, não subsiste. Tá aqui, ó. Tá quebrado. Se tá quebrado, cada um é responsável pelo seu. Você não está mais ligado aos outros devedores. Indivisível. Obrigação indivisível é a mesma solução? Não. O que muda? Muda aqui embaixo só. Muda aqui embaixo. Em caso de inadimplemento ou conversão em perdas e danos, a obrigação indivisível passa a ser divisível. Mas aqui em cima permanece. Só responde por perdas e danos sem no caso, né? Por perdas e danos, sim, mas pela obrigação, cada um responde pela cota parte. Sim, é verdade. É verdade. Mas vejam só, a obrigação divisível, tanto faz ser pagamento ou inadimplemento, ela se quebra ou se fraciona. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Onde é que eu estou? Ah, na 14 e na 15, né? Então vamos para o gabarito aí da 14 e da 15. Sob a perspectiva interna, a obrigação divisível com pluralidade de devedores é solidária. Errado, é fracionária. Está lá quebrado lá em cima. Sob a perspectiva interna, a obrigação solidária com pluralidade de devedores é fracionária. Tá certo. É o caso lá de cima. O caso lá de cima, fracionária. O devedor solidário pode se exonerar da obrigação efetuando o pagamento parcial. Espera aí. E aí, vocês marcaram o quê?
Vamos lá. O que vocês marcaram aí na 16? O que está errado, Isabela? Porque como é que ele vai ser selecionando a obrigação, não da solidariedade? Tá, mas o que a questão está dizendo aí? Não, mas ele não se exonera da obrigação, ele continua. Ele só se exonera da parte dele, mas ele continua com os demais. Ó, artigo 275. Vamos lá para o 275. 275, pagamento parcial. O credor tem direito a exigir, a receber de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais, viu, Isabela? Todos os demais continuam obrigados solidariamente pelo resto. Então, aquele que pagou, está fora. Tá? 275. Mas aí não é bem o 277, não. Agora tem o seguinte, tem esse enunciado 348 que está debaixo do 275, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que é a questão seguinte, o pagamento parcial não implica renúncia automática do credor à solidariedade, tampouco o ajuizamento de ação de cobrança apenas contra um ou alguns devedores. Tá? Pois é, por isso que eu pensei como é que ele ia ser exonerado da obrigação. Não, mas vê só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Como diria o professor Efraim. Quem foi aluno do professor Efraim? Ninguém foi aluno do Efraim? Foi, né? É o seguinte, ó, vamos lá. A resposta da questão 16 está na parte final do 275. Fez o pagamento parcial, os demais continuam obrigados solidariamente. O enunciado fala o seguinte, houve esse pagamento parcial. Será se esse pagamento parcial quebrou a solidariedade entre os demais? Não há essa quebra automática. É isso que afirma o enunciado. Então são coisas distintas. O pagamento parcial tem o efeito de afastar aquele que pagou, porque todos os demais continuam obrigados, mas aquele pagamento parcial não quebra a solidariedade entre os demais. Continua lá, pelo menos a priori. Por quê? Porque, segundo o enunciado, aquela solidariedade não é afastada automaticamente, mas pode ser afastada. Que é a questão 17. O pagamento parcial não implica renúncia automática do credor à solidariedade, certo? Tá certo. Então são coisas distintas. Eu não sei se tu pegou, Isabela. Sim, entendi. 18. A renúncia à solidariedade pode ser parcial. Sim ou não? Qual é o artigo aí? 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos. Tranquilo e calmo. Nos dois casos, tanto de inadimplemento como de pagamento. E aí continua sendo a solidariedade. Não, mas que é obrigação indivisível, é outra coisa. Não é obrigação solidária. Perdas e danos. Peraí, tu está confundindo as coisas, mulher. Aqui não é obrigação solidária. Aqui é obrigação indivisível. Aqui eu estou no objeto, eu não estou nas pessoas. E aí vai ser como? Na obrigação indivisível, Inadimplemento, exato. vamos lá. Obrigação indivisível. Tá? Eu tenho um boi aqui para entregar, tenho 4 pessoas para entregar um boi. Aí qual que é a tua hipótese? Caso de pagamento, inadimplemento. Os 4 não entregaram um boi. Resolveu-se em perdas e danos. Cada um vai pagar uma parte do boi. Um vai dar a picanha, outro vai dar a cabeça, entendeu? Vai dar a parte do boi, vai dar a parte equivalente ao boi. Tá? Certo. Não. De novo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Exato. Exatamente. Eu vou lá para cima. Um pagou, deu um pagou. Ele vai cobrar a cota parte dos outros.
Entendeu? Façam sempre... Isso aqui, repito, não é fácil, isso aqui é difícil. Se eu não me engano, eu tirei esse detalhamento aqui de uma questão FGV sobre o âmbito interno da obrigação, tá? Mas eu acho que também na obrigação perdas e danos é só para quem tem culpa. Isso, as perdas e danos. Exatamente, as perdas e danos é para quem tem culpa. Na verdade, aqui eu até teria que apagar isso daqui, ó. Na indivisível, o que é cotado é o valor da obrigação. As perdas e danos é imputado somente ao devedor que deu causa. O que mais? Vamos lá. Olha isso aqui. Quem está ajudando para a magistratura aqui? Só um? Só um vai ser semideus? 2 semideuses? Só 2? Não acredito. 2 semideuses e o resto, procuradoria. Só diabinho. Só negativamente. Vamos lá. Qual é a questão que eu estou? 19. Para ser eficaz em relação a terceiros, é necessário que o instrumento de transmissão de crédito seja devidamente formalizado em instrumento público ou particular. O que está errado aí? Eita, vontade de errar, menino. Está aí, ó, 288. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular, revestido das solenidades do parágrafo 1º do 654. Então, para ser eficaz, só fiz inverter. Para ser eficaz, é necessário que o instrumento de transmissão de crédito seja devidamente formalizado em instrumento público ou particular. 288. As cessões de crédito, vamos lá, as cessões de crédito, essa aqui é difícil também, ampliam o escopo subjetivo das exceções pessoais passíveis de alegação pelo devedor. Aqui só para entender é difícil. Só para entender vale 3 palminhas de emoji. Acho que é a 20, né? Hã? Rapaz, esse aqui é um vadimeco neon, viu, mestre? Tu é doido, aqui tá marcado bem, viu? Só o mais importante. Bichão, tá marcando demais, homem de Deus. Depois tu senta lá pra eu te ensinar como é que tu vai marcar isso aí. Vocês entenderam essa 20? O que é que diz essa 20 aí? Vai, diz aí o que é essa 20. As exceções pessoais que ele pode usar, o credor como primeiro, primitivo, e como recebeu ele pode usar. É o seguinte, ó. Vou apagar aqui de novo. Vamos lá, cessão de crédito. Cessão de crédito. Já falamos sobre isso também na aula passada. O que é que eu tenho? Eu tenho... Vamos lá. Eu tenho um credor, um devedor e tenho um credor. Tá? E aqui eu tenho um vínculo que liga os dois. Que vínculo é esse? Um crédito. Tá? Cessão de crédito. O que acontece? Esse credor aqui cede o crédito para uma terceira pessoa, que é chamada de cessionário. Tá? E esse credor, quando ele cede, ele se transforma em cedente. Vamos lá. O que a questão está afirmando? Questão 20. Deixa eu vir para cá. No momento em que há essa cessão,
esse devedor aqui passa a ter defesa contra duas pessoas. Ele passa a ter defesa contra o cedente e passa a ter defesa também contra o cessionário. Então, o que a questão está afirmando é, em caso de cessão de crédito, há uma ampliação no aspecto subjetivo, ou seja, de pessoas em relação à defesa do devedor. É só isso aí. E aí a pergunta é, isso é verdade ou é mentira? É verdade. O código afirma isso expressamente em algum dos seus 2.000 artigos. Deixa eu ver qual é aqui. 294, né? O devedor pode opor ao cessionário. Ligou? Som. Som. Tá bom, né? Artigo 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, ou seja, devedor cessionário lá para cima, ó, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Então, ele tem também contra o cedente, agora, lógico, até o momento da cessão. Depois que ele cedeu, se lá na frente outra relação vincular devedor com credor originário, aí já não vai mais poder fazer exceção pessoal. Então, as exceções contra esse aqui é até o momento da cessão. Tá? Tudo que ele tinha para alegar contra o credor, ele tem que alegar até o momento da cessão. Tá? Contra o cessionário, nasce uma nova relação e ele pode opor exceções pessoais contra esse terceiro que passou a ser cessionário. Exemplo de exceção pessoal. Remissão, perdão, compensação. Tá? Então, por exemplo, se aqui há um crédito e débito simultâneo, há uma exceção pessoal contra o credor relacionada à compensação. Posso alegar? Posso alegar. Posso alegar contra esse aqui, se houver crédito contra ele? Posso alegar também. Tá? Inclusive, para o devedor é bom que isso aconteça. A cessão de crédito, veja como uma cessão de crédito, ela, para o devedor, no que tange as suas defesas, ela é positiva, porque ele passa a ter defesa contra duas pessoas. Tá? Se essa cessão ali, por exemplo, ocorrer com alguém que esteja devendo o devedor, para ele vai ser ótimo. Porque ele vai dizer assim, beleza, tu cede para o terceiro lá em cima, mas aquele terceiro está me devendo. Então, eu oponho essa exceção de compensação contra ele e mato minha dívida. Tá? Então, existe isso. Vocês entenderam, né? Ou ficou complexo? Não vale. Não vale. Para assunção, não. Para a cessão de crédito, sim. Para assunção, tem um artigo expresso sobre isso daqui. Deixa eu ver aqui qual é. É o 2. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Tá? Então, é o contrário. Assunção de dívida é o contrário disso aí que eu estou falando para vocês. Cadê minha folha, hein, Léo? Então, a 20 está correta. As exceções de crédito ampliam o escopo subjetivo das exceções pessoais passíveis de alegação pelo devedor. É isso aí. 21. A cessão de crédito pró solvendo libera o cedente da responsabilidade pela solvência do devedor. Vamos revisar. Qual a regra que o código traz? Pró soluto ou pró solvendo? Pró soluto. Qual é o artigo? 5 ou 6? 295 ou 296, vejam aí. Pró-soluto. Tá.
Vocês se virem aí, vocês estão com código. 296. A prossolvendo. Vamos rapidinho, o que eu vou avançar mais rápido? Prossolvendo libera alguma coisa? Existência ou solvência? Prossolvendo. Prossolvendo, está no gerúndio. Não libera nada. Solvência e existências ainda passam ou ainda continuam dentro das responsabilidades do cedente. Prosoluto responde pela existência do crédito, mas não responde pela solvência do devedor. Na seção de crédito prosoluto, o cedente responde pela existência do crédito, acabei de falar, desde que a cessão tenha ocorrido de forma onerosa. Tá certo ou tá errado? Nas gratuitas. Sempre? Mas responde sempre. Falei para vocês isso aqui na aula passada. Certo. Exatamente, é isso aí. Na prosoluto, vocês vão bipartir aí. Prosoluto, ela pode ser onerosa ou pode ser gratuita. Na onerosa, responde pela existência. A regra, tranquilo. Nas gratuitas, não há responsabilidade por nada, nem existência e nem solvência. Salvo o quê? Má fé. Em caso de má fé, há responsabilidade pela existência. Esse é o de 295, né? Final. É o finalzinho aí dos 295. É procedido de má fé. Exatamente. Então a questão está errada por quê? Porque ela condiciona a onerosidade da obrigação. O que está errado, porque é possível uma responsabilidade pela existência em caso de prosoluto, ainda que não seja onerosa. Porque se for gratuita e o cara tiver de má fé, haverá responsabilidade. Vocês entenderam isso aqui ou eu vou para o quadro? Entenderam, né? O 21 está errado, né? Porque é prossolvente. 21 está errada e a 22 também está errada. 23. Em relação ao pagamento, em regra, a dívida é quesível, o que significa que deva ser quitada no domicílio do devedor. Certo? Quesível ou querable. Devedor. Fácil, fácil, fácil. É a regra. Configura surrécio a presunção de renúncia do credor ao lugar do pagamento contratado, quando ele aceita reiteradamente a sua efetivação em outro lugar. Certo ou errado? Errado. Errado. Vocês estão brincando de perde-ganha, é? Ó, aqui veja só, presunção de renúncia. O que há aqui é suprécio. Agora, lógico, quando há suprécio, há surrécio. Mas o texto que eu estou trazendo aqui é um texto de suprécio. A novação por expromissão ocorre quando o devedor acusa a sua própria insolvência e, por essa razão, requer o consentimento do credor para que seja substituído por terceiro indicado. O que é a novação por expromissão? É isso aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um último quadrinho dessa primeira parte. Rápido. Rapaz, meu braço já está doendo. Vamos lá, jogo rapidíssimo, voando aqui, voando, Léo. Agora só que é um jogo de um quiz aqui com código, viu? Pagamento indireto.
As espécies de pagamento indireto. Consignação e pagamento. Subrogação. Dação e pagamento. Novação. Compensação. Confusão. Remissão. Esqueci de algum aí? Não, né? Jogo rápido de código aí, só para vocês anotarem as coisas mais importantes desses pagamentos indiretos aí. Vamos lá, o primeiro, pagamento em consignação. Vou passar para vocês os artigos que eu marquei aqui no meu código. Hã? Eu estou no 334, pagamento em consignação. Primeiro, qual que é a lógica do pagamento em consignação? Qual que é a lógica desse instituto? Há dúvidas sobre aspectos do pagamento. Dúvidas sobre, por exemplo, lugar, dúvidas sobre a dívida ou dúvidas sobre o credor. Tá? Então, há dúvidas. A noção de consignação em pagamento é uma noção relacionada a dúvidas sobre regras de pagamento. O primeiro aspecto é esse. Aí o que cai? Cai o seguinte, essa consignação ela pode ser judicial, isso cai, ou ela pode ser extrajudicial ou bancária. Tá? Evidentemente que vocês vão precisar ler esses artigos todos aqui, tá? Estou só pontuando aqui muito por cima, só um overview. Pagamento com subrogação. Segunda modalidade lá, o que é isso? Qual que é a lógica? Qual que é a lógica do pagamento com subrogação? Exatamente. É uma substituição ou uma ocupação do polo passivo por um novo credor, tá? Seja por força de lei, seja por força de convenção. Então a subrogação ela tem duas causas, causa legal e causa convencional. Vou passar um bizuzinho aqui para vocês, bizuzinho bom aí, viu, Lorena? Tu que gosta de bizu. Cai muito sobre subrogação as distinções entre subrogação legal e convencional. Vai colocar lá um enunciado e te pergunta se aquela subrogação é legal ou convencional. Qual que é o bizu? O bizu é que para ser convencional, necessariamente a questão tem que trazer a palavrinha-chave expressa. Todas as hipóteses de subrogação convencional são hipóteses em que há necessidade de ser expressa. Então, se vocês olharem lá na questão, alguma hipótesezinha lá que tem a palavra expressa, convencional. Não tem expressa, legal. Só um exemplo aqui, um exercício. Se eu digo assim, o terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. É subrogação legal ou convencional? Legal. Vocês ouviram eu falar a palavra expressa? Não. De novo. O credor que paga a dívida do devedor comum. Legal ou convencional? Legal. Vocês não ouviram da minha boca a palavra expressa. Agora eu falo assim. Quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado. Convencional, expressa. Então, peguem só isso aqui. Não quer bater cabeça? Decorem que
Na convencional, todas as hipóteses vêm a palavra expressa. Na legal não tem isso. Então, um bizuzinho bom aí para acertar a questão objetiva. E não perder tempo, porque são hipóteses muito parecidas, de alguém que paga para assumir aquele polo. Tá? Mas, repito, só é convencional se houver a palavra expressa. Imputação ao pagamento. O que é imputação ao pagamento? Qual que é a lógica? A lógica é a existência de várias dívidas entre as mesmas partes. E eu preciso direcionar aquele dinheiro para alguma das dívidas. É o caso do brasileiro, que deve demais, tem um bocado de dívida e ele tem que imputar o pagamento. Né? Então, regras de imputação ao pagamento. A lógica é a existência de várias dívidas com as mesmas partes. E digo mais para vocês, natureza da dívida precisa ser uma natureza idêntica, tá? Ou igual. E há uma necessidade ainda de que essas dívidas sejam líquidas e vencidas. Líquidas e vencidas. Então, anotem no código de vocês aí na beirada os requisitos da imputação ao pagamento. Isso cai demais também. E é bobagem. É o 352. Na verdade, tem vários aqui, né? Mas é a partir do 352. Vocês vão anotar no lado aí que são requisitos da imputação ao pagamento. Liquidez das dívidas, vencimento das dívidas, ou seja, tem que ser vencidas, pluralidade de dívidas, identidade de partes e identidade na natureza das dívidas. Identidade de partes e identidade na natureza das dívidas, liquidez e vencimento das dívidas, e evidentemente, se eu estou falando no plural, é pluralidade de dívidas, né? Aí outra regra sobre imputação ao pagamento que cai muito é capital e juros. Artigo 354. Havendo capital e juros, eu jogo esse dinheiro aonde? Primeiro nos juros vencidos, depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. 354. Também cai muito. 354. Havendo juros e capital na dívida, eu pago primeiro os juros, salvo se houver estipulação em contrário, ou se o credor der a quitação pelo pagamento do capital. Beleza? Imputação ao pagamento é isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dação em pagamento. Qual que é a lógica? Dar coisa ao invés de dinheiro. Você substitui a forma de pagamento. Você deve dinheiro, mas dar coisa. Né? O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Acabei de pensar. Fiz uma obrigação ou um contrato que precisa ser quitado. Mas eu acho que não vai dar certo não, mas vamos lá. Que precisa ser quitado em real. 10 mil reais. E o cara vem e quer pagar em dólar. Primeiro, pode ou não pode? E se eu quiser receber em dólar, não pode não? Isso é dação em pagamento? Por quê? Tudo dinheiro. A mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Embora... Só que tem uma regrinha sobre essa questão da moeda, sabia? Deixa eu ver se eu acho aqui... Que é o princípio do nominalismo monetário. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui no código. É o 315. Eu não sei pagar o da corrente e pelo valor nominal. Só que esse meu exemplo, só para ficar claro, 315.
Eu não sei se eu disse isso para vocês. Artigo 315. Anotem no código de vocês. Princípio do nominalismo monetário. Princípio do nominalismo monetário. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente e valor nominal. Monetário. Nominalismo monetário. Valor nominal e moeda corrente. O que mais? A dação em pagamento aqui. O 358 também cai muito, viu? Se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, a transferência importará cessão. Tá? Que cai. E chegamos na mais importante de todas, que é a nossa novação, que é o objeto da questão. Qual que é a lógica da novação? Qual que é a lógica da novação? A noção de inovação é uma extinção obrigacional por meio da criação de uma nova obrigação. Então, eu crio uma nova obrigação para extinguir uma obrigação original. A noção, portanto, baseia-se no chamado ânimos de inovar ou ânimos novandi. Tá? Ânimos de inovar. É necessário, é um aspecto subjetivo da inovação. Tá? Aspecto subjetivo da inovação, ânimos de novandi ou de inovar. Essa inovação, ela pode ser, primeiro, ela pode ser subjetiva ou objetiva. Ou seja, eu posso inovar no campo das pessoas ou no campo da obrigação. Tá? Sendo no campo das pessoas, ela pode ser subjetiva ou objetiva. Certo? Não, das pessoas, passiva e subjetiva, passiva e ativa. Passiva e ativa. Passiva e ativa, exatamente. Deixa eu colocar logo isso daqui. Se até eu me embananei, né? Imagine vocês. Inovação. Ela pode ser subjetiva e objetiva. Ela sendo subjetiva, ela pode ser ativa, passiva. E ela sendo passiva, ela subdivide-se em quê? Vocês aí da PGE? Não, aqui, ó, polo passivo, tem duas espécies. Não, estou perguntando só as espécies. Por delegação e por expromissão. Tá? Então veja, inovação subjetiva, passiva, pode ser por expromissão ou delegação. É passiva, então eu estou falando de devedor, evidentemente. Ou seja, troca de devedor. Ativa, credor. Expromissão. EXPROMISSAO. Isso aqui foi questão subjetiva. Quem está ajudando para o Ministério Público aqui? Ninguém? Isso aqui foi questão subjetiva do MPF. Questão subjetiva do MPF. Discorra sobre inovação subjetiva passiva por expromissão. Tá? Qual que é a diferença de expromissão para delegação? Na expromissão, o devedor sai à força. Ele é execrado do polo passivo. Tá? Ele sai à força. Por delegação, não. Ele delega. Ele aponta um novo devedor. Tá? Então, basicamente, a diferença é essa. É a força que faz tirar o devedor do polo passivo. Por expromissão,
é cogente, ele sai à força, ele é execrado. Por delegação, ele aponta um novo devedor, tá? Ó, compensação. Rapidinho, só para eu fechar logo esse quadrozinho rapidinho aí de regras gerais. Compensação, qual que é a lógica? A lógica é a existência de dívidas e créditos concorrentes entre devedor e credor. Então, eu devo a Lorena me deve. Tá? E aí, quais os requisitos para essas dívidas serem compensadas? Aí é o que cai, é o 369. As dívidas precisam ser líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 369. A natureza da dívida na compensação precisa ser líquida, vencida e de coisa fungível. E veja só, dica aqui também de primeira fase para vocês, para fazer a conexão necessária. Tá? Aqui, portanto, na compensação, a dívida deve ser líquida, vencida. Aí eu venho com e coisa fungível. Isso aqui difere de quê? Difere da nossa imputação ao pagamento, que nós falamos ainda há pouco. E que eu nem botei aqui, né? Esqueci de propósito, vocês... Se vocês me lembravam, vocês não lembravam. Aqui, imputação ao pagamento. Na imputação ao pagamento, a dívida só é líquida e vencida. De mesma natureza. Igual natureza. Não, porque eu posso ter duas dívidas lá infungíveis. De ser. Rapaz, lá, os pós-pilha aqui não estão prestando não, cara. Som. É porque tá dobrando bem aqui, eu acho. Ó. Tem que colocar uma fita. Então, ó, na compensação, líquida, vencida e fungível. Na imputação, líquida e vencida. Tá? E de mesma natureza também. Compensação é isso. Tem um detalhe que eu não vou aprofundar com vocês, porque é de direito tributário, mas lá no direito tributário essa regra muda. Tá? No direito tributário essa regra muda. Por quê? Quem é que sabe aí? Quem é que é bom de tributário? Aqui você tem o seguinte, para o contribuinte, o débito é líquido, certo e vencido, apenas. Para a fazenda pública, o débito é líquido, certo, vencido ou vencendo. É isso aí. Ela é boa de post-it. Então é isso aqui, ó. Aqui é no Código Civil, líquida, vencida e coisa fungível. No CTN, esse vencido aqui só é aplicável à parte, ao contribuinte. Para a fazenda é vencida ou vincenda. Tá? No CTN, vencida ou vincenda. Vocês podem até anotar no código de vocês aí para fazer relação. Circulem no 369 o vencidas. Circulem aí, puxem uma seta, coloquem diferente CTN, 2 pontos, fazenda pública, vencida ou vincenda. Confusão. A lógica da confusão é o cúmulo da dívida ou da dívida e crédito na mesma pessoa. A pessoa se tornou sua própria credora ou devedora. Caso bom aqui, jurisprudencial. Me digam aí. Que até mudou agora. Deu uma virada no ST. Exatamente. Honorários para a Defensoria Pública. Súmula 421. 421 do STJ ou STF? Do STJ. Qual que é o regramento dessa súmula? Não há honorários advocatícios para a Defensoria Pública que litiga contra o Estado ou contra a pessoa jurídica que ali mantém.
Por quê? Exatamente porque há confusão. A Defensoria Pública não é pessoa jurídica. Quem é pessoa jurídica é o Estado. Então, o Estado, para que o Estado vai pagar o honorário que vai voltar para ele mesmo? Então, a noção da súmula 421 é essa. Agora, anotem aí, essa súmula está sendo superada. Teve um julgado recentíssimo que... Não aceita, não? E agora que não vai aceitar mesmo, porque agora tem um precedente do STF que vai superar essa súmula. Tá? Vai superar essa súmula. Tá virando. Que vai poder. Que o Estado vai ter que pagar o honorário para a Defensoria. Tá? Contra o Estado. Contra o Estado. Só há confusão quando ela litiga contra o Estado. Se a Defensoria Pública aqui do Estado do Piauí litiga contra a União, normal, ela vai receber tranquilo. Agora, contra o Estado que a mantém, haveria, no entender da súmula, confusão. Tá? Exatamente porque a pessoa jurídica, que é o Estado, é credora e devedora da mesma dívida. Vamos para o fundo. Vamos para o fundo. E, por fim, para encerrar aqui essa noção geral de overview desses pagamentos indiretos, remissão de dívida. Qual que é a noção da remissão? Remissão com 2 S's. Perdão, a noção de perdão. É uma forma de pagamento indireto, exatamente porque ela extingue a obrigação, tá? O detalhe é que essa remissão, ela é condicionada a quê? Não entendi. Não, primeiro, o código diz o quê? Ela é condicionada ao aceite do devedor. Tá? Pois é. Mas tem gente que é orgulhosa, né? Tá devendo e não aceita o perdão. Tem que ser obrigatoriamente bilateral. Hã? Bilateral. Bilateral. Muito bem. Então, em termos de código, é isso. Agora vamos para as questões aqui, terminar logo. Voando, que só tem meia hora. Não vou nem parar aí, vamos direto. Bora lá, vamos lá. 26. A imputação do pagamento pressupõe pluralidade de débitos, sim ou não? Identidade de partes, igual natureza das dívidas, contrato com pagamento parcelado, possibilidade de o pagamento contemplar mais de um débito. Verdade, só está errado o 4 aí. Não é requisito o parcelamento. Parcelamento não é requisito da imputação, tá? O direito às obrigações exerce enorme influência na vida econômica da sociedade e permite que a relação obrigacional seja transmitida quer em relação ao sujeito ativo, quer em relação ao sujeito passivo, sem que esse fato atinja a sua individualidade, persistindo o vínculo na sua identidade, apesar das alterações operadas. No campo da transmissão das obrigações é correto. Vamos lá. Qual que é o gabarito aí? A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Tá certo. Gabarito letra A. Vamos para as outras aqui no 1,5, viu? Vou ligar o e-mail aqui agora. Segura, sustenta, Lorena. No 2, bora lá no 2. Letra B. O credor pode ceder qualquer crédito de que disponha, tendo por não escrito, no instrumento da obrigação, cláusula ou condição que importe em proibição a esta cessão. O que está errado? Não, tem coisa errada no começo logo aí. Qualquer crédito, está errado. Está errado, não é qualquer crédito. O artigo fala que existem créditos
que por sua natureza ou por disposição das partes não podem ser cedidos. Crédito alimentício, por exemplo. Muito bem. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar por último em relação ao título do crédito cedido. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar por último em relação ao título do crédito cedido. Qual é o artigo aí? Artigo 291. Artigo 291. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido. Então, prevalece aqui se completar com a tradição. D. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, independentemente do consentimento expresso do credor. Tá, já está errado, né? Está errado. A assunção de dívida precisa de consentimento. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á negado o assentimento. Aqui é engraçado. Engraçado não, curioso, né? É uma exceção. Aqui é uma exceção. Deixa eu pegar o código aqui para vocês. É o 2, 3 e 3, é. 303. Ó, aqui é o seguinte, vamos lá, por partes. Primeiro, na assunção de dívida, todos nós sabemos que é necessário o consentimento, a anuência, tá, do credor. Essa anuência, como regra, precisa ser expressa. Como regra, precisa ser expressa, tá? Por quê? Porque em caso de silêncio do credor, a regra é que ele está recusando. Que ele está recusando aquela assunção de dívida, tá? Então, a Lorena me deve. Aí a Lorena diz assim, Caio, a Liz vai assumir meu débito. Eu estou te comunicando isto, tá? Eu preciso do teu consentimento e estou assinando um prazo aqui para você de 10 dias. Aí eu digo para a Lorena, tá bom, vou pensar. Aí eu fico calado 10 dias. Passou 10 dias. Houve a assunção de dívida ou não? Não houve. A regra é que o silêncio, nesse caso de assunção de dívida, importa recusa. Tá? Importa recusa. Na assunção de dívida, portanto, o consentimento precisa ser expresso. Aí vem o 303 e excepciona o que eu estou falando. Tá? O 303 é exceção a esta regra. Esta regra está no 299, parágrafo único. E o 303 diz o seguinte, que basicamente... no caso de adquirente de imóvel hipotecado, se o credor for notificado e não responder ou impugnar em 30 dias, entende-se que ele consentiu. Então, o 303 excepciona o 299, parágrafo único. Anotem aí, 303 do lado aí do 303. Excepciona 299. Isso é importante. Vamos lá. A obrigação positiva de dar é aquela em que o sujeito passivo obriga-se a entregar alguma coisa certa, não se enquadrando em tal classificação a entrega de coisa incerta. Errado. Coisa incerta também é obrigação de dar. Na obrigação composta, olha aqui, ó, a questão que eu falei para vocês. Na obrigação composta, objetiva, conjuntiva, o sujeito passivo deve cumprir todas as prestações estabelecidas, sob pena de incorrer em inadimplemento total ou parcial. Qual é essa obrigação aqui? É a obrigação plural, conjuntiva, cumulativa ou aditiva. Ou seja, aquela em que há necessidade de cumprimento de todos os núcleos obrigacionais. É, portanto, diferente da obrigação alternativa, em que o cumprimento de um dos núcleos satisfaz a obrigação. Obrigação plural, aquela que estava lá no cantinho ali, plural, conjuntiva, aditiva ou cumulativa.
Tudo isso significa uma única coisa. Todos os núcleos obrigacionais precisam ser cumpridos. Olha C, obrigação objetiva disjuntiva ou alternativa é uma obrigação simples. Está errado. E se confunde com a obrigação de dar coisa incerta. Está errado. A obrigação alternativa é uma obrigação complexa ou composta. D. Se uma obrigação houver dois ou mais devedores, tal obrigação será denominada de complexa subjetiva ativa. Errado. Passiva. A indivisibilidade de uma obrigação pode ser legal ou natural, mas nunca convencional ou econômica. Está errado. A indivisibilidade pode ser também convencional, tá? Ou econômica. Vamos lá. Eu vou fazer só mais umas 3 e vou passar a discorrer com vocês aqui sobre a questão discursiva. Aí vou dar o gabarito para vocês. Aí vocês fazem o que em casa? Se viram. 29. Nas obrigações por ato ilícito, considera-se em mora o devedor desde a data da citação. A mora acontece quando? Nos atos ilícitos. Isso é importante. Vou até pedir para vocês marcarem aí no código de vocês também. A mora por ato ilícito considera-se ou configura-se desde o evento danoso, tá? É o 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou, ou seja, desde o ato, ou desde o ato danoso, ou desde o ato ilícito, né? Vocês vão colocar aí no código de vocês, já que nós estamos em mora, no 397, vocês vão colocar mora ex re é x, re, mora ex re, e no parágrafo único, mora ex personae, ou seja, aquela que depende de interpelação, judicial ou extrajudicial. Mora ex re, ela é automática, ela se constitui no seu vencimento. Mora ex personae precisa de interpelação. Certo? Letra B de bola. Letra B de bola. O pagamento em consignação somente extingue a obrigação se efetuado por meio de depósito judicial. Falei para vocês, judicial ou extrajudicial ou bancário. Esses já vão, João? Espera aí, rapaz. Hã? Rapaz, tu vai perder a melhor questão. Pela teoria do adimplemento substancial da obrigação assumida pelo devedor, o credor fica impedido de rescindir o contrato, persistindo, porém, o direito de cobrar o restante do débito. É exatamente isso. Adimplemento substancial nós vamos ver melhor na teoria geral dos contratos, mas é exatamente isso aqui, tá? Há uma limitação ao direito do credor. O credor tem direito de resilir o contrato, em tese sim, legalmente sim, porque a outra parte está descumprindo, mas há uma limitação nesse direito de resolução por uma função de controle da boa-fé. Mas vamos ver isso aqui com mais calma depois. Vamos lá, letra D. O valor da cominação imposta na cláusula penal pode exceder o da obrigação principal. Não pode. Fácil, gabarito letra C. Deixa eu ver aqui qual que eu vou escolher aqui para fazer com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o gabarito para vocês, das objetivas, e vou discutir com vocês rapidinho a discursiva. Nós estamos em qual aqui? 30. 30 é letra D. Quem tiver dúvida depois, viu, da 30 até a 40, vocês podem colocar lá no grupo e a gente fala em áudio. 30, letra D.
31. 31A. 32C. 33. 33D de dado. 34. 34 é A. 34A. 35 é. 36C de sapo. 37. Essa 37 eu vou comentar com vocês rapidinho. 37 é o seguinte. Nós já falamos várias vezes que o juiz pode, de ofício, reduzir a cláusula penal abusiva. Falamos várias vezes. O STJ avançou no entendimento desse artigo, analisando se é possível essa redução já no cumprimento de sentença. Então, imaginem que o processo transitou em julgado, está sendo executado, e aí agora o juiz quer reduzir de ofício a cláusula penal. Pode ou não pode? Como regra, pode, desde que o valor da cláusula penal não esteja sob o manto da coisa julgada, desde que ele não esteja no dispositivo da sentença. Porque se ele está lá no dispositivo da sentença ou da decisão exequenda, aí não haveria como o juiz, na execução, mudar aquilo por afronta à coisa julgada. Então, o 37 é certo exatamente por isso. Conforme a jurisprudência do STJ, é facultado ao órgão julgador de ofício reduzir o valor da cláusula penal, caso evidenciado o seu manifesto excesso, inclusive em sede de cumprimento de sentença, desde que o título executivo não se tenha pronunciado sobre o tema. Então, está certíssimo. A 38 é B de bola. 39 é A. E 40, facinho, facinho, D de dado. O senhor pode confirmar, por favor, o gabarito Da da 28? 28? 28 é B de bola. 28 é B de bola. Vamos lá. Questão, o único semideus... Ah, não, tem outra semideus aqui, né? Questão aqui da magistratura. TJ, Distrito Federal. Aqui, essa discursiva do final, tu não pegou, não. Dissertação sobre obrigações, tá? Dissertação sobre obrigações. Eu vou só comentar esses pontos aqui com vocês. E vejam como é importante ter nível. Que eu falo para vocês, não adianta vocês pensarem que sabem alguma coisa na superficialidade, porque vocês não estão estudando para analista ou técnico, nada. Vocês estão estudando para ser procurador, juiz, promotor, então vocês têm que ter nível. Então, um dos meus esforços aqui é tentar aprofundar, mesmo nos temas que a gente está acostumado, tá? Então, vamos ver como que essa questão aqui trouxe o tema das obrigações. Redige um texto dissertativo acerca da teoria geral das obrigações na perspectiva do direito civil constitucional, ponto, né? Em seu texto, aborde os seguintes aspectos. Primeiro aspecto, os elementos estruturais das obrigações civis. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, a teoria monista e a dualista acerca do vínculo jurídico existente nas obrigações civis. 3. A aplicação da boa-fé objetiva na relação obrigacional, com ênfase nos seus efeitos limitadores, em pelo menos 2 institutos existentes na teoria do adimplemento. 4. Pagamento de obrigação realizado por terceiros e a relação dessa prática com a legitimidade para consignação em pagamento e com a ocorrência da subrogação legal. 5. Os efeitos do inadimplemento culposo da obrigação, com enfoque na possibilidade de cumulação de cláusula penal e arras, de acordo com o entendimento do STJ. Tá? Dá ou não dá para tirar 10 aí? Dá? Dá, rapaz. Eu falei isso aqui tudo para vocês. Hã?
Dissertação, eu acho que é 60 dissertação. Só 60 linhas? Mas dá, acho que dá. 30, sei lá, nem sei, pra falar a verdade. Porque é dissertação, não é que é Dissertação, vamos lá. Vou só apontar para vocês. Tópico 1. Ó, isso aqui dá para falar que eu falei. Vamos lá, tópico 1. Elementos estruturais das obrigações civis. Quais são os elementos estruturais de uma obrigação? Sujeito. Exatamente, exatamente. Um elemento objetivo, um subjetivo e um imaterial ou anímico. Então, o elemento subjetivo, as partes. Elemento objetivo, a prestação. Elemento imaterial ou anímico, o vínculo, que liga sujeito ou que liga credor e devedor. Então, os elementos é isso aí. Teoria monista e dualista acerca do vínculo. Falei ou não falei? Teoria monista. Teoria monista. Não há obrigação sem responsabilidade e dívida. Responsabilidade e dívida é um elemento único da obrigação. Teoria dualista. Responsabilidade é uma coisa, dívida é outra coisa. E é possível que haja uma obrigação com responsabilidade sem dívida e uma obrigação sem dívida e com responsabilidade. Mamão com açúcar também aí, o 2. E qual que o código adotou? Dualista. Importante numa dissertação apontar o que o código adotou, tá? E evidentemente dar os exemplos, que eu não vou dar exemplo aqui porque a gente já falou muito disso. 3. Aplicação da boa-fé objetiva na relação obrigacional, com ênfase nos seus efeitos limitadores. Aqui, eu acho que eu não falei, porque realmente eu só falo disso aqui em teoria geral dos contratos. Mas quais são as funções da boa-fé objetiva? São 3 funções. Função interpretativa, função integrativa ou de criação de deveres anexos e função de controle ou limitadora. Tá? Os artigos, deixa eu ver se eu sei de cabeça, os artigos da função de controle é o artigo 187, que é o artigo sobre abuso de direito, função de controle ou limitadora, 187. A função interpretativa está, deixa eu ver se é o 422. Não, está lá na parte geral, eu acho. 113, exatamente, 113. E a integrativa está no 422. A questão, no entanto, ela se restringe à função limitadora ou de controle, porque ela fala aqui, ó, aplicação da boa-fé objetiva na relação obrigacional com ênfase nos seus efeitos limitadores. Então, efeitos limitadores ou efeitos de controle decorrentes da boa-fé estão relacionados com o controle, ouçam e guardem isso aqui, com o controle do abuso de direito. Tá? Artigo 187, função objetiva ou função da boa-fé objetiva de controle é controle do abuso de direito, evitar abuso de direito ou controlar comportamentos abusivos. Artigo 187. O direito é lícito, mas o seu exercício, se for abusivo, ele deve ser controlado. Aí, exemplos que ele pediu aqui, 2 institutos. Um primeiro instituto a gente já falou. Qual é? Simples. Já falamos hoje. Adimplemento substancial. Adimplemento substancial é exemplo de função de controle da boa-fé objetiva. Por quê? Porque o credor, ele tem um direito lícito de resolver um contrato em caso de ausência de pagamento. Ora, o cara me deve, então eu formalmente posso rescindir esse contrato. Artigo 475, se eu não me engano. Direito de resolver contrato. Ou é 375. Mas, rapidinho, mas ele não vai conseguir resolver esse contrato se o adimplemento for substancial ou se o inadimplemento for mínimo. O cara deve 80 prestações, pagou 78. Eu vou resolver esse contrato? Não consigo. Não consigo resolver. Porque a resolução desse contrato, embora formalmente lícita, seria abusiva. Tá? Então, um dos exemplos de função de controle seria o adimplemento substancial. O outro exemplo seria exatamente a suprécio do local de pagamento. Também é um exemplo. A suprécio do local de pagamento decorre da função de controle da boa-fé objetiva. Por quê? Porque o contrato, ele impõe ali uma obrigação, mas o exercício daquela obrigação ali, no caso concreto, seria abusiva, já que o plano fático
colocou em desuso aquela regra convencional. Então, o ponto 3 seria esse. Tu falou alguma coisa, Diana? Foi? Beleza. 4. Oi. Pode repete na questão 2 institutos existentes na teoria do adimplemento. Eu não entendi que fosse um pedido de exemplo de 2 institutos. Eu entendi que ele estava se referindo à função social do contrato e o próprio princípio da boa-fé objetiva. Não. Aí são os fundamentos. Ele pediu aqui, com ênfase nos seus efeitos limitadores em pelo menos 2 institutos existentes na teoria do adimplemento. Esses institutos realmente são esses que eu estou te falando. É o adimplemento substancial, tá? E a supresso. É que eu consegui enxergar aqui de exemplo. Tá? Não seria função social. Porque, vê só, a função social não está relacionada à função de controle da boa-fé objetiva. Não está. Ou pode até estar, mas não é assim, diretamente decorrente, tá? Não é diretamente decorrente, não. É porque eu acho que no julgado do STJ eles mencionam esses 2 institutos. Deve mencionar. existentes Mas aí não é instituto, né? Função social não é instituto. É um fundamento maior. Eu acho que é um fundamento maior. Aqui realmente os institutos são esses que eu estou te dizendo. Quando eu li esse enunciado, eu pensei em citar como exemplo aquela possibilidade de incisão contratual ou de indenização, de responsabilização civil por conta da quebra da boa-fé objetiva pós-contratual. Seria um exemplo de efeito limitador? Não. Efeito limitador, não. Aí é efeito integrativo ou interpretativo. Tá? Aí não é controle. Porque a noção de controle da boa-fé, peguem isso daqui. A noção de controle é, eu tenho um direito legítimo, tá? Eu tenho um direito legítimo, mas ele não pode ser exercido. Porque o seu exercício, no caso concreto, ele descamba por abuso. O caso clássico é esse que eu estou falando para vocês, é de implemento substancial. Eu, credor, não tenho o direito legítimo de resolver se o cara não me pagar as 2 últimas parcelas? Tenho, porque o código é expresso. Mas eu não consigo, no caso concreto, resolver. Por quê? Porque a minha resolução, nesse caso, seria abusiva. Aí o 187 impede o abuso de direito. Tá? Então, o caso mais claro de função de controle é o adimplemento substancial. 4. Esse aqui é mais difícil. O pagamento de obrigação realizado por terceiros e a relação dessa prática com a legitimidade para a consignação em pagamento e com a ocorrência da subrogação legal. Aqui é o seguinte, nós já vimos que o terceiro ele pode pagar de 2 formas. Aqui eu vou fazer voando no quadro, voando, que a menina, uma hora dessa, está chorando. Será? Ó, se vocês não tirassem 10, eu queria que vocês tirassem pelo menos um 8 nessa questão aí, viu? Falando nisso, coloquem até no código de vocês, tá? Coloquem lá no artigo da Supresso, do local de pagamento, essa informação de que é exemplo de função de controle da boa-fé. $330, exatamente, 330. Aqui, esse ponto 4, ele está bem aqui, ó. O ponto 4 está no artigo 304 e 305. Pagamento por terceiro. Esse terceiro, ele é interessado, ou ele pode ser interessado, ou ele pode ser um terceiro não interessado. Esse terceiro não interessado, ele pode pagar em nome e a conta do devedor,
e ele pode pagar em nome próprio. Tá? Se o terceiro que paga é um terceiro interessado, qual que é o direito que ele tem aqui? Direito de subrogação. Se o terceiro é não interessado, mas ele paga em nome do devedor, qual direito ele tem aqui? Não, reembolso não. Em nome do devedor, ele tem igual direito. Igual direito. O igual direito é o direito de quê? Subrogação. É, porque ele está no parágrafo único de um artigo. Então ele se remete ao caput. E se o terceiro é não interessado e paga em nome próprio, ele tem direito de reembolso. E não tem direito à subrogação. Tá? Aí vamos ver aqui. O que é a questão está pedindo mesmo, que a FIFA até esquecer. O pagamento realizado por terceiro e a relação dessa prática com a legitimidade para a consignação em pagamento e com a ocorrência da subrogação legal. Tá. Então vamos lá. A subrogação legal, ela está simplesmente aqui. Né? Subrogação legal. Que ele pergunta na questão aí, quem é que vai ter legitimidade para subrogação legal? É esse cidadão aqui, terceiro interessado. Ele tem direito à subrogação legal do artigo, é o inciso terceiro aí, né? 346, inciso terceiro. A consignação em pagamento, vamos ver aqui. Tem lugar. É tipo um fiador, né? Essa aí a gente deixava no branco, né, cara? Não. Eu sei a resposta. Eu só não sei se está no código. Aqui a comissão será obstáculo. Porque se ele é um terceiro interessado e ele pode ter os mesmos direitos, Não. ele também vai Ó, é o seguinte, eu vou colocar para vocês a resposta e depois eu coloco o fundamento que eu não estou lembrando. Mas a consignação em pagamento, ela vai ser possível ou terá legitimidade nessas duas situações aqui, ó. O cara é terceiro e nessa situação bem aqui, ó. Tá? Ele só consegue consignar em pagamento se ele for interessado ou, não sendo interessado, ele pagar em nome do devedor. Tá? Então, a legitimidade para a ação de consignação em pagamento é para esses dois cidadãos aí, o interessado e o não interessado que paga em nome do devedor. Porque esse parágrafo único iguala esse cidadão ao de cima. Tá? Agora, eu achei que tinha um artigo aqui no pagamento em consignação que falava disso. É o 346? Inciso 2? Não, o 2 não. Não, o 346 é subrogação, está respondido lá em cima. A subrogação, ela só aparece no caso do interessado, está lá em cima. Na consignação em pagamento é interessado e não interessado que paga em nome do devedor. Aí vocês me perguntam, Caio, tu tirou isso de onde? Não sei, por isso que eu estou dizendo que eu vou ficar devendo fundamento. Mas é isso aí, consignação em pagamento é isso aí. O 336 diz assim, para que a consignação tenha força de pagamento, será mistério por pouco em relação às pessoas, ao objeto, ao modo e tem todos os requisitos sem os quais não levaram o pagamento. Então, se eu estou permitindo que o terceiro interessado faça e o em nome do devedor também tem o mesmo direito na extinção da dívida e pode usar... Está muito longe, Lorena. É isso aí não, está lá na China. Não, não é isso aí não. Mas não é isso aí não. Hã?
Depois eu vou olhar onde é esse fundamento aí. E o 5, os efeitos do inadimplemento culposo da obrigação com enfoque na possibilidade de acumulação de cláusula penal e arras. Isso aqui eu falei para vocês, né? De acordo com o entendimento do STJ. Então, inadimplemento culposo gera a cláusula penal compensatória, né? E eu falei que cláusula penal compensatória não cumula com arras, prevalecendo as arras. Informativo 613, tá? Então, daria para fazer uma boa redação aqui. Não sei se daria para tirar 10, né? Mas pelo menos um 9, um 8,5 aí dá para tirar. Beleza? Finalmente encerramos obrigações. Próxima aula, teoria geral dos contratos e alguns contratos em espécie. Compra e venda, doação. Vou ver se eu coloco outros dois aí, mas compra e venda e doação são os dois mais importantes, tá?